Olá, queridos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês 7 objetos que os cristãos não devem ter nas suas casas, pois desagrada ao Senhor e podem até trazer maldições. Então, se você se interessa neste tipo de assunto, assiste este vídeo até o final. Seja muito bem-vindo! Eu sou Ingrid e este é o canal Vida com Cristo, um canal para toda a família cristã. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho para as notificações, não esqueça de deixar o seu curtir. E no vídeo de hoje eu trarei um tema muito importante: quais são os objetos que os cristãos não devem ter na sua casa. Por isso devemos cuidar tudo o que colocarmos dentro do nosso lar e veremos os 7 objetos, a importância, os seus significados. Então fica comigo até o final. Mas antes de eu te mostrar estes 7 objetos, eu gostaria que você soubesse que tudo o que será dito aqui neste vídeo está conforme as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, antes de nós começarmos esse vídeo, eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui na tela. Não colocará, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Todo objeto tem um significado, por isso existem alguns objetos que não é possível e não devem estar dentro dos nossos lares, os lares cristãos, pois prometem que trarão felicidade, paz e outras coisas mais, sorte. E nós, como os cristãos verdadeiros salvos em Cristo Jesus, nós que conhecemos a luz, a palavra de Deus, nós sabemos que nem tudo nós podemos deixar dentro do nosso lar. E é sobre este assunto o nosso vídeo de hoje. É um assunto muito importante, muito profundo, pois é preciso que você entenda o significado de cada objeto que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês, o significado e o propósito que eles têm. Então, por isso nós devemos tomar cuidado com o que estamos colocando dentro do nosso lar, pois nós sabemos que só Jesus, somente Jesus Cristo que pode trazer a alegria, a paz e todas as outras coisas. Então, se não traz paz, não é de Deus. Se não é verdadeiro, não é de Deus. E o nosso primeiro objeto que não deve ser colocado dentro do lar cristão são as imagens de esculturas, ídolos, imagens de deuses. Então, tudo aquilo que transfere o poder de Deus para outra coisa, para outro objeto, então não deve estar dentro da casa do cristão. Então, imagens de esculturas, como eu li para vocês, nós sabemos que ídolos, idolatria, adorar a outros deuses, colocar outros deuses dentro do nosso lar, não é bem visto, é abominável aos olhos do Senhor, desagrada ao Senhor. Vamos ler mais uma parte de Deuteronômio, então acompanhe comigo aqui na tela. As imagens de escultura queimarás, deuses da Índia, animais e qualquer coisa para proteger ou trazer sorte. Então eu quero que você entenda que não deve ser colocado dentro do lar cristão imagens de esculturas de ídolos, de idolatria, de deuses, porque o Senhor, ele abomina tais coisas. Então,
os espíritos malignos, eles agem por legalidade. Então, se a palavra nos diz, não colocarás abominação dentro do teu lar, e você tem algo que desagrada aos olhos do Senhor, então você não deve deixar dentro do seu lar, você deve tirar esse objeto, esse Deus, esse ídolo. Talvez você há pouco tempo tenha conhecido falar de Jesus, se converteu, aceitou Jesus e de repente você não sabia que aquela imagem que está dentro da sua casa está dando legalidade para que os demônios venham trazer perturbação na sua vida e na sua família. Então, este é o primeiro objeto que não deve estar na casa do cristão. E o nosso segundo objeto que não deve estar no lar cristão são os livros de feitiçaria, livros que contenham história de magia, bruxaria e feitiçaria. E reforçando os ídolos e deuses dentro do lar cristão, nós conhecemos aquela parte da palavra do Senhor quando Moisés desceu do monte. Quando Moisés trouxe a tábua dos 10 mandamentos, o povo havia se corrompido, eles adoraram, eles queimaram todos os ouros que eles tinham e criaram um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar, abominando a palavra de Deus, contrariando a palavra de Deus. Então, o segundo objeto que você pode ter certeza que não deve ter no seu lar são os livros de mágicas, livros de feitiçaria e livros de bruxaria. E o nosso terceiro objeto, não sei se você reparou na capa do meu vídeo, ele se encontra na capa. O terceiro objeto que não deve estar na casa do cristão é o terceiro objeto que não deve estar na casa do cristão é o filtro dos sonhos. E eu vou estar mostrando para vocês o significado do filtro dos sonhos. Amuleto da cultura indígena. Acreditam que ele pode purificar energias, trazendo separação dos sonhos bons e dos maus, trazendo sorte e sabedoria para quem o possui no quarto. Eu já vi em vários carros, acredito que você também tenha visto em vários carros e até mesmo nos quartos de lares cristãos esse filtro dos sonhos. Então, na verdade, eles dizem que é para separar os sonhos bons dos ruins, mas nós sabemos que é para que os demônios entrem através dos sonhos das pessoas. Então, muito cuidado com o filtro dos sonhos. Se você quiser saber mais sobre o significado, você pode entrar aqui nas plataformas da internet, no Google, você pode pesquisar todos estes significados para que você veja que é real. E o nosso quarto objeto que não deve estar dentro do lar cristão é o incenso. O incenso, ele é muito usado para trazer aromas dentro dos lares. As pessoas acreditam que vão usar os incensos para trazer sorte, para trazer alegria, para trazer paz. Só que nós sabemos que só Jesus pode nos trazer paz. Então tudo que transfere o poder de Deus e tira o poder de Deus na nossa vida não deve estar dentro do nosso lar. E o significado do incenso é este: traz paz, amor, prosperidade. A fumaça está associada à comunicação com as forças divinas. Em diversas culturas, egípcios, gregos, astecas queimavam mirra para que a fumaça levasse até o céu mensagens para os deuses. Tem a finalidade de espantar os maus espíritos. Aí vocês veem o significado do incenso, para espantar os maus espíritos. Só o poder do sangue e o poder do nome de Jesus é que pode espantar os maus espíritos. E eles usavam também a fumaça para se comunicar com os espíritos, com almas, e nós sabemos que tudo isso é contrário à palavra de Deus.
É contrário ao que nós entendemos e o que nós conhecemos da palavra de Deus. É claro que existem outros incensos com perfumes, existem muitas pessoas que usam aqueles incensos com perfume, mas o incenso no qual eu estou falando, ele já foi feito com o propósito da adoração a deuses e de se comunicar com outros deuses. Então, como que um cristão comprado e lavado pelo sangue de Jesus pode ter isto dentro do seu lar? Então, muito cuidado com estes objetos. O Senhor tem colocado no meu coração para trazer para vocês, para que vocês não sejam enganados. E o nosso quinto objeto que não deve estar dentro de um lar cristão é a vela. A vela tem um significado de que ela pode trazer luz e paz. Só que, no entanto, assim, se você tiver vela dentro da sua casa com o objetivo de um dia faltar luz e você usá-la para aquele dia, tudo bem. Mas se você usar a vela com outro objetivo, com outro propósito, porque as pessoas usam a vela para se comunicar com deuses, né? Então, muitas vezes usam a vela com simpatias. Então, se a vela chorar muito, é porque o anjo teve dificuldade de trazer a resposta. Então, tudo é um significado. Então, a vela simboliza símbolos de iluminação e transformação. O fogo representa o mundo espiritual, um canal de comunicação com deuses e anjos. As velas são usadas com superstições. Se a vela chora muito, o anjo está com dificuldade em realizar o pedido. Acendem vela para o anjo, acendem vela para os mortos, pois a vela simboliza luz e fé, segundo eles. Então, se você tem uma vela aí na sua casa, você não deve usar ela com outros propósitos. Então, você não deve ter velas para acender para mortos, velas para acender para anjos, velas para se comunicar através da vela, da luz da vela. Você não deve se comunicar, é pecado, é abominável aos olhos de Deus. Então, são simpatias, são superstições, que estes assuntos eu trarei em outro vídeo. Então, neste eu estou falando sobre objetos, no outro eu vou falar sobre superstições e outras coisas que desagradam ao Senhor. Então, se você tem ou conhece alguém que use velas, algum cristão que use velas para orar, velas para pedir alguma coisa para Deus, então você deve aconselhar e falar e mostrar a verdade para essa pessoa, para que essa pessoa não seja enganada. Não pode usar com este propósito, pois tira o poder de Deus, transfere o poder de Deus. Então, adora a outros deuses e é abominável aos olhos do Senhor. E o nosso sexto objeto que não deve ter na casa do cristão, aquele que serve a Jesus e que quer agradar ao Senhor com toda a sua alma, com o seu entendimento. Então, o cristão não deve ter quadros amaldiçoados. Então, você deve prestar atenção quais quadros você tem na sua casa. E eu gostaria de contar uma pequena história para vocês, de uma história que aconteceu, que é real. Se você pesquisar aqui na internet, você vai encontrar. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem também, de um pintor italiano que ele pintava imagens de crianças chorando em quadros. Então esses quadros eram amaldiçoados. Ele fez 27 pinturas de 27 crianças chorando com imagens ocultas no fundo desses quadros. Então aconteceu muitas coisas desagradáveis na família e nas casas destas pessoas que usavam estes quadros. Então você deve verificar em todos os quadros que você tem na sua casa se existe algo que desagrada ao Senhor. Ore e peça direção ao Espírito Santo que te diga se é de Deus ou não. Quando eu era pequena, minha mãe sempre conta que tinha uma vizinha que tinha um desses quadros, dessas crianças chorando, e que um dia ela levantou de madrugada para ir no banheiro e aquele quadro, aquela gota de lágrima da criança caiu no chão.
E ela disse que ninguém acreditava quando ela contava. Mas esse cara, esse pintor que fez esses quadros, ele fez um pacto para que ele pudesse ficar muito famoso. E antes dele morrer, ele contou que tinha feito esse pacto. Então é necessário que você avalie o quarto dos seus filhos e todas as peças do seu quarto, da sua casa, da sua sala. Se existe algum desses quadros de crianças chorando, que Deus tenha misericórdia de nós não termos esses objetos dentro do nosso lar para trazer maldição e desagradar ao Senhor. Então você deve tirar imediatamente da sua casa esse objeto. Então cuide muito os quadros que você tem na sua casa. É real, não, o mundo espiritual é real, mesmo que você não esteja acreditando. É real, e eu vim aqui para te trazer a verdade e te alertar, porque você serve a um Deus verdadeiro e nós não devemos ter e nem servir a dois senhores, né? Ou agradaremos um e aborreceremos ao outro. Então, muito cuidado com o que você tem dentro da sua casa. E o nosso último e sétimo objeto que não deve ter na casa do cristão são imagens de caveira e cruz com Jesus Cristo na cruz. Então, a caveira, o que significa a caveira? A caveira, ela traz o significado de morte. Lá no Chile, eles comemoram o Dia dos Mortos, então o Dia da Morte, né? Porque eles acham que a morte é muito melhor do que a vida e tal. Aí eles comemoram a morte. Então, se você tem algum objeto com caveira, a palavra nos diz que nós devemos nos afastar de toda forma do mal. Então, a caveira, ela não deve estar dentro de um lar cristão, seja em roupas, camisetas. Isso desagrada ao Senhor, porque Ele veio trazer vida e vida em abundância, né, para nós, não morte, né? Então nós devemos engrandecer a Deus, né, através da vida, de coisas que trazem vida, né? E o crucifixo também já agrega neste mesmo sétimo objeto, que é o crucifixo que tem Jesus na cruz. Jesus não está mais na cruz, Jesus ressuscitou. Então, se você usa um crucifixo com Jesus ali, você está simbolizando que o seu Jesus está ali. Que ele não ressuscitou, que ele não está vivo, mas ele está vivo. Então não use isso. Se você tem algum objeto, ore ao Senhor e peça que o Espírito Santo te mostre. Então, meus amigos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para finalizar este vídeo, eu deixo uma palavra que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não estou dizendo que você tem que tirar todos os objetos dentro da sua casa. Eu apenas peço que você ore e peça ao Espírito Santo que te direcione. O que está dentro do seu lar? O que está dentro do teu lar te traz paz, te traz bênção? Ou está te amaldiçoando e até mesmo dando legalidade a espíritos malignos estarem no meio da tua casa e da tua família? Então, eu fiz este vídeo com a finalidade de trazer a verdade para você, para que você não esteja cego espiritualmente, mas para que o Espírito Santo haja através da tua vida e que você possa, em todas as maneiras de viver, agradar ao Senhor. O teu lar, a tua família é aquela bênção que o Senhor te entregou, então cuide bem do seu lar e cuide bem da sua família. Fiquem todos na paz de Deus e que Deus te abençoe.